Seja bem-vindo a mais um estudo de revisão do aprendizado. A lição desta semana trata da comunidade de servos. É um tema muito oportuno para fecharmos o trimestre. Eu quero aqui agradecer o seu acompanhamento, o seu acesso ao nosso blog e também ao nosso canal. Lembrando que todas as informações desse canal em vídeo você tem acesso em PowerPoint, Keynote e PDF no site www.classebiblica.com, ok? A lição dessa semana ela pode ser apresentada apenas em um slide. E os demais slides que compõem essa apresentação são apenas recursos para que você possa projetar aquilo que eu considerei ser chave destacar nessa semana, em cada dia, que são as perguntas, os tópicos e as perguntas que a lição apresenta em cada semana. Mas eu destaco inicialmente o verso áureo, que ele tem duas ênfases: guardar firme a confissão da esperança e considerar em amor uns aos outros. Esses dois pontos considerados aqui em Hebreus 10, 23 e 24, eu apresento aqui na minha abordagem: guardar sem vacilar e consideremos-nos em amor. Toda a sua abordagem na lição dessa semana pode estar girando em torno dessa temática. Você precisa guardar sem vacilar. Primeiro, porque quem fez a promessa é fiel, foi Deus. Então, segundo ponto, considerarmos-nos em amor, porque é dessa maneira que nós vamos estimular a continuidade da prática daquilo que nós aprendemos nesse trimestre, que é as boas obras. Assim, eu destaco que a cada dia você estude o tema principal, sempre na perspectiva de duas ênfases. Por exemplo, no domingo, agente da mudança. Nós somos embaixadores. E como embaixadores, onde quer que nós estejamos, nós devemos representar o reino de Deus na terra. Se você compreender bem essa perspectiva, você terá entendido a proposta de 2 Coríntios 5:20. Então, você trabalha eu como sendo um agente de mudança. Como é que eu posso promover mudança? Representando o reino de Deus aqui na terra. Na segunda-feira, o remanescente. Essa é a ênfase. E o principal propósito, a principal identidade do remanescente é a obediência e o testemunho. Então você pode trabalhar muito bem também o texto de Apocalipse 12, 17. A terceira ênfase é a nossa influência. E aí, quando passa a visualizar a questão da influência, o método de Cristo se apresenta como sendo o mais eficaz. Eu creio até que você pode trabalhar o tema de terça-feira como sendo o principal tema da lição dessa semana, o ponto central da lição. De tudo que aprendemos nesse trimestre e também nesta semana, como a minha influência pode se tornar, de fato, visível no ambiente onde eu estou, na sociedade onde eu vivo. E o método de Cristo ainda continua sendo o melhor meio para que eu possa me tornar uma influência na comunidade. Para isso, você pode considerar o texto de 1 Pedro 2,12. Quarta-feira, você fala da graça na igreja, mas fala também da fidelidade para com Deus. São duas coisas que andam junto. A graça nos dá força para vivermos uma experiência de fidelidade. É por causa da graça de Deus, porque Ele deu uma oferta, porque Ele deu o seu Filho, porque Ele nos amou, que isso deve demandar de nós uma resposta de fidelidade para com Deus. E você pode trabalhar o texto de Efésios 2,19. E, finalmente, a lição de quinta-feira fala de boas obras, a vida em comunidade, que é o tema da lição desta semana e a experiência que eu e você precisamos continuar desenvolvendo na vida cristã. E pode trabalhar o texto de Hebreus 10, 24. Em suma, a lição não termina aqui. Do ponto de vista publicação, do ponto de vista o aspecto didático dela, termina nesse trimestre. Mas se a lição ficar no passado, nós não aplicarmos ela no nosso presente e no nosso futuro, o propósito dela não se cumpriu. Na verdade, a lição terminou nesse trimestre, mas a vida continua enquanto aqui estivermos na prática das boas obras. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça a viver essa experiência e que Deus te ilumine também na abordagem da lição dessa semana. Como eu falei, os próximos slides, eles contemplam as perguntas principais de cada dia. E aí você pode usar isso como aspecto didático na abordagem da sua lição. Mas a ênfase principal está no primeiro slide que eu coloquei,
onde você tem já o esboço geral. Eu finalizo a lição com uma oração clássica, extremamente abençoada e profunda, a oração de São Francisco. Então você pode concluir a lição desse trimestre falando ou repetindo, ou falando e pedindo que a classe repita essa oração, porque é uma oração que expressa o compromisso da minha vida com o próximo. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.